Graça e paz, que o Senhor Jesus continue derramando ricas bênçãos sobre nós. Eu falei que eu vinha visitá-los, nós tivemos no congresso em Belo Horizonte, no CPL, e eu falei, antes, vou lá de novo. Aí depois chega a mensagem, você quer pregar os domingos de manhã e de noite, ou você quer só de noite, ou você quer só de manhã? Você não tem escolha. Eu falei, mas que escolha é? Como é que é esse negócio? Não, veio para cá, tem que pregar. Aí eu mandei assim para o Anderson, não mandei para você não. Na hora que vocês chegarem aqui na minha igreja, vocês vão ver. Vocês vão pagar, não é? É uma alegria, mais uma vez, estar aqui. Dessa vez, meu coração está mais alegre, que eu não vim só. Não é? A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, que ande só. Ou eu trouxe a minha esposa, fica em pé aí para todo mundo te conhecer, minha filha. Joia Aline. E a Lara já vi que passou para lá. A Lara tem 10 anos, já desceu também para lá. Coisa boa, um tempo de alegria. Domingo passado eu preguei lá na nossa igreja sobre amizade e como é bom ter amigos. E eu falei de algumas amizades e esse tempo, curto tempo que nós temos na face da terra, precisamos cultivar melhor as nossas amizades. E a minha história, a história da Aline, é que nós sempre vamos valorizar as nossas amizades, sempre vamos andar junto. É uma alegria estar aqui com os irmãos, alegria estar aqui com toda a igreja, alegria estar aqui com os amigos de coração. Isso não perca. E eu falei lá na igreja que nesse tempo de eleição, muitas pessoas têm perdido amizade por causa do candidato A ou candidato B. Tem brigado, um pastor amigo nosso lá da Bahia, passou um WhatsApp falando, rapaz, aqui na igreja está a maior guerra, e aí amizades têm sido rompidas por causa de A ou B. Eu falei com eles, gente, eles não estão nem aí para nós precisamos cultivar as nossas amizades. O Vomar, o Anderson tem nessa caminhada junto com a família, sendo aí amigos do coração e do peito, onde a gente dá boas risadas juntos, e se precisar chorar junto também, nós vamos chorar junto. E é por isso que eu quero que você abra sua Bíblia lá, na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Abra lá, e nós vamos hoje meditar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre Filipenses, o que Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 4, do verso 6 em diante. Carta de Paulo aos Filipenses, aos nossos irmãos, a partir do verso 6 aí do capítulo 4. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos repetir? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não. Segura. Vamos de novo? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Feche seus olhos aí e fala para você. Eu não vou andar ansioso. Vamos repetir? Eu não vou andar ansioso. Então eu vou ler de novo. Pode abrir seus olhos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica, com ações de graça. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos repetir essa última frase? E o Deus da paz será convosco. Mais uma vez, e o Deus da paz será convosco. Amém. Que a palavra de Deus inunde seu coração de maneira extraordinária. Você já parou para pensar sobre esse assunto? A questão da própria ansiedade? E nós
precisamos fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa? E talvez a resposta venha através de uma outra pergunta: hoje você se olhou no espelho? Porque talvez você tenha sido como milhares de pessoas que estão nesse mundo, com esse negocinho chamado ansiedade no coração, na vida. Você é daquele tipo de pessoa que o problema está longe, e você já pensa nele e acha que ele já está batendo na porta, como conta a história de um homem que foi trabalhar, e quando chegou no trabalho, 8 horas da manhã, o chefe virou para ele e falou: rapaz, olha, hoje eu preciso falar com você, antes de acabar aí, dá uma passadinha lá na minha sala, para a gente poder conversar. Aquela colocação do chefe para ele foi o caos, porque ele ficava pensando assim: meu Deus, o que vai ser? Meu Deus, nossa, com esse montaréu de gente nesse Brasil, mais de 15 milhões de desempregados, ele vai me mandar embora, e o chefe passava para lá, e nada, e ele ia lá na sala do chefe: não, daqui a pouquinho, estou fazendo um negócio aqui, e a ansiedade ia comendo seu coração, sua vida, e ele ficava: eu vou ser mandado embora, deu lá para 5 horas da tarde, ele ainda não tinha conversado com o chefe, e ele foi na sala do chefe, o chefe falou: não, senhor, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para segunda-feira, que segunda-feira a gente conversa, você vem aqui cedo, antes de fazer qualquer coisa, passa aqui. Ele chega em casa e diz: olha, mulher, filho, acabou tudo, segunda-feira eu estou desempregado, hoje à noite nós vamos sair, nós não vamos comer pizza, nós não vamos fazer nada, o negócio está difícil, o meu chefe me chamou hoje e falou que quer conversar comigo, prepara, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, o negócio vai apertar aqui em casa. E ficou o final de semana inteiro, não dormia direito, e estava aquele negócio comendo seu coração, e na segunda-feira de manhã, ele chega lá, e já com taquicardia, sudorese, nervosismo, e vai para a sala do chefe, e senta lá e fala: não vou sair daqui enquanto você não me falar, porque esse foi o pior final de semana da minha vida. O que, rapaz, que está acontecendo? Não, você falou que queria conversar comigo. Ele: não sei, não, é verdade, eu até estava te observando, e tenho visto a forma que você tem trabalhado aqui, meu filho, e você sabe que a empresa, ela está passando aí umas dificuldades, uns negócios, e nós estamos à procura de selecionar os nossos funcionários, e os nossos funcionários, nós estamos exigindo algumas coisas a partir de então, para que a gente adapte melhor as situações e tenha maior produtividade. E nós, observando a sua vida, chegamos à conclusão de que você vai ser o chefe a partir de hoje. Gente, sofreu o final de semana inteiro, pensando que ia ser mandado embora, porque deixou esse negocinho chamado ansiedade entrar no coração. Você já viu alguém ansioso? Que não consegue ficar parado, a perna fica assim, não segura a perna do companheiro, não, deixa a perninha dele aí, não é? Não consegue ficar parado, não consegue se concentrar, não consegue dormir direito, rola para um lado, rola para o outro, e os pensamentos vão comendo, tirando as suas energias, tirando o seu sono, e fica rolando para lá, rolando para cá, rolando para lá, rolando para cá. Ansiedade. É interessante que a ansiedade tem sido um mal que tem atingido a todos, dos menores aos maiores. As crianças, por exemplo, estão sofrendo de ansiedade, a tal ponto de um pai ter chegado em casa, o filho estava deitado no sofá, vendo televisão, e o pai vira e fala assim: que vidão, hein, filho? Ele vira e fala assim: o senhor que não sabe minha vida, quão difícil, o senhor que... Ansiedade também na vida dos adolescentes.
sofrendo com esse negócio chamado ansiedade, as espinhas no rosto, aquilo que vai tirando o seu brilho, a briga desse adolescente com o espelho, a pressão da família para que esse adolescente, aos 14, aos 16 anos, decida qual profissão ele vai ter, a pressão do vestibular, a pressão do Enem, a pressão da existência humana do mundo sobre alguém que tem 16 anos, que precisa decidir aquilo que ele vai ser o resto da vida. Então a pressão vem sobre ele, e essa pressão ela vai trazendo e gerando ansiedade no coração do próprio adolescente, que o próprio sistema e o próprio mundo coloca. Os jovens também estão vivendo com ansiedade, a tal ponto que estávamos conversando sobre isso na casa do pastor Anderson, que nós colocamos sobre os nossos jovens uma pressão pesada do quem que ele vai casar. E fica naquela, e a pessoa chega aos 22, 23, 28 anos, ainda não casei, e como é que vai ser essa coisa? E isso vai gerando a ansiedade, não só com quem ele vai casar, mas onde ele vai trabalhar, porque agora ele já formou, agora ele já tem a profissão, já tem o seu diploma, mas o mercado não está pegando esse povo todo que está formando, e aí gera aquela ansiedade, com quem eu vou me casar, onde eu vou trabalhar, o que vai ser da minha vida? E o jovem adulto fica com esse negocinho chamado ansiedade no coração. Nós vemos também os casados, que estão aí ansiosos, vivendo em busca da tão sonhada estabilidade financeira, da tão sonhada garantia do emprego. A preocupação dos jovens casados quando vão em busca de o primeiro filho. E aí, será que teremos condição de cuidar desse menino? Será que teremos dinheiro para isso? Como que vai ser o futuro desses meninos? E pensar, eles vão crescendo na fase saindo da fase infantil para a fase de adolescente, com quem que ele vai namorar, e se vai namorar da fase de adolescente para a fase adulta, de jovem, com quem vai namorar? Esse casal, jovem casal, com ansiedade no coração por causa o medo de perder o emprego, como que vai ser o nosso país? Como é que vai ser a situação financeira e profissional numa nação como a nossa? Isso vai entrando, essa pressão vai entrando no coração desse jovem casal. Os idosos também, vivendo ansiosos, medo da doença chegar a qualquer hora, medo, meu querido, da própria solidão, porque aí a casa estava cheia, agora os filhos começam a casar, e eles vão saindo de casa, e vem a síndrome do ninho vazio, os filhos estão indo para longe, porque não conseguiram o emprego na cidade que morava já há anos, desde que nasceram, e agora estão indo para outros lugares, e o pai, a mãe, os idosos, medo da solidão, e mais do que isso, a expectativa da morte a qualquer momento. Aí o idoso começa a ver que a sua geração está indo embora. Fulano morreu, amigo de muitos anos. Aí chega Beltrano, está rodeando, está me rodeando. Olha, fulano, nossa, quanto tempo, gente, fulano também foi. E eu fico imaginando, tentando a minha mente limitada ainda de um adulto jovem de 40 e poucos anos, a angústia que deve ser para o idoso, e a ansiedade que entra no coração por conta disso. Mais do que isso, a ansiedade desses idosos, agora os vovós, não é? Como é que vai ser a situação dos filhos, a situação dos netos? Isso tudo, meu querido, minha querida, vai entrando, e vai fazendo com que a geração que vive no século 21 seja a geração mais ansiosa existente. E aí, quando nós pensamos nisso, milhões de dólares são gastos em calmantes, em entretenimento, para tentar aliviar esse mal que assola
o coração da humanidade chamado ansiedade. E a ansiedade, numa visão teorreferente, ao voltar para as Sagradas Escrituras, a ansiedade é uma doença causada pelo pecado. É o pecado. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que Paulo falou sobre isso aos irmãos em Filipos. Eles não estavam vivendo, meus queridos, num paraíso existencial, não. Essa geração que vivia lá. Paulo começa, e não é por acaso que a carta aos Filipos, aos nossos irmãos, é chamada teologicamente da carta da alegria. Uma contraposição de Paulo a levar o povo a entender que a alegria que estava ou que era necessária entrar no coração em vez de algumas coisas. A tal ponto de que Paulo mostra que eles estavam vivendo no mundo também cercado de perigos, enfrentando perseguições. Do capítulo 1, verso 28, vai justamente trazer essa ideia para nós. Eles corriam risco de perder a estabilidade, risco de perder os seus bens, risco até mesmo de perder a própria liberdade. Paulo estava preso quando então escreve essa carta. Paulo tinha sido podado disso tudo, e ele no capítulo 2 diz que existem pessoas que possuem a capacidade de roubar a nossa alegria, e o reverendo Hernandes trata isso de uma maneira extraordinária em um dos seus livros de sermão, quando ele diz a respeito dos roubadores da alegria. E Paulo fala sobre isso já lá no primeiro século. No capítulo 3, Paulo chega a dizer que existem pessoas que vivem ansiosas. Por quê? Porque essas pessoas estavam se preocupando somente com os bens materiais. Lá no capítulo 3, verso 19, ele vai trazer justamente essa ideia. As pessoas ansiosas porque estavam se apegando aos bens, fazendo do dinheiro o seu Deus. Paulo também vai dizer, no capítulo 4, meu querido, ele fala um pouco sobre como podemos encontrar diante disso tudo. Ele entra no capítulo 4 falando a respeito da alegria. Ele diz, outra vez vos digo, tem que alegrar no Senhor. E ele encontra e nos dá o remédio, que é o oposto daquilo que a ansiedade faz. Paulo chega e entrega para nós o remédio para a ansiedade. E é interessante que, se a gente vai no médico, ele vai passar uma receita. Olha, você vai tomar isso, vai tomar isso, vai tomar isso, de tantas horas, e passa a receita para nós, e nós levamos a sério. Pegamos essa receita e compramos o remédio, tomamos na hora certa, não é? E a coisa certinha, e acontece algo novo. É mudado aquele estado que a gente estava de enfermidade. E aqui Paulo apresenta para mim e para você o quê? Uma prescrição daquele que conhece o nosso coração, uma prescrição do médico dos médicos, uma prescrição daquele que vai dizer, toma isso na sua vida e você ficará livre da ansiedade. Sabe por quê? Porque alguém já disse, abre aspas, a ansiedade, ela não pode fazer nada para você. A ansiedade não pode fazer nada para você. Nada, absolutamente nada. O que ela faz é te levar a sofrer. O que ela faz é fazer você perder o seu sono. O que ela faz é você ter algumas enfermidades que vêm em decorrência da própria ansiedade. Nós todos nós, temos as nossas ansiedades de estimação. Para uns diferentes de outros. Talvez para você a questão financeira pega mais. Quando falta dinheiro, quando está apertado, quando a coisa está difícil, fica mais ansioso. Talvez para outros o trabalho. Pessoas que não conseguem ficar desempregados. E aí gera essa ansiedade. Para outros, alguns relacionamentos pessoais. Eles não conseguem ter esses relacionamentos sadios. Outros, casamentos, que é aquilo que vai mais atrapalhar e trazer ansiedade. Para outros, a questão dos filhos. O filho começou a desviar, começou a passar mal, ou começou a ir mal na escola, já gera ansiedade. Outros, a própria saúde física, e assim vai. E temos N ansiedades de estimação.
mas para todas elas, porque a razão de tudo isso é o pecado original e o mal que habita em nós. Existe, meu querido, a receita de Deus para nós. Eu quero que você pegue nessa manhã, de maneira rápida, tranquila e bíblica, a receita de Deus para você acabar com a ansiedade do seu coração. Primeira prescrição do item 1 da receita de Deus: nós precisamos entender, nós precisamos aprender a orar corretamente. Aprenda a orar corretamente. Vamos repetir? Aprenda a orar corretamente. Que tal você falar isso para quem está do seu lado aí, esse ansioso que está do seu lado? Aprenda a orar corretamente. Nós precisamos entender que Deus é maior que os nossos problemas. Deus é maior do que aquilo que está na nossa vida. As mãos de Deus governam todas as coisas. Deus está no controle, meu querido, e não podemos perder esse referencial de uma convicção bíblica, teológica, da soberania divina, da ação de Deus. É por isso que Ele vai te dar a receita, e nessa receita usada pelo apóstolo Paulo, ele está dizendo para você e para mim: aprenda a orar corretamente, quando ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações, as vossas súplicas. Ele está dizendo: olha, a oração pode fazer por você o que a ansiedade não faz. A oração pode fazer por você o que a ansiedade não faz. É engraçado que Paulo está falando para a igreja, Paulo está falando para irmãos, Paulo está falando para pessoas que tinham entendimento da oração. Mas ele, dentro desse contexto, olha que interessante, que dentro desse contexto da carta aos Filipos, em que ele está colocando justamente essa visão de que a alegria, ela pode inundar o seu coração, a alegria pode vir sobre a sua vida, a alegria pode estar acima de todas as coisas, no sentido da própria existência humana, na relação com o seu Deus, e ele vai justamente, quando começa o capítulo 4, falando da possibilidade da gente alegrar no Senhor, outra vez digo, alegrar no Senhor, ele entra no verso 6, dizendo: olha, como é que você vai colocar isso na sua vida, na sua história, não deixando a ansiedade entrar e tomar conta. Ele diz: as vossas petições, as vossas orações e as vossas súplicas. Paulo diz que nós precisamos aprender a orar de verdade. A orar de verdade. Nós entendemos que a oração é algo vital. Nós entendemos que a oração é algo necessário. Nós valorizamos a oração. Mas, meu querido, minha querida, muitos de nós negligenciamos a oração. Muitos de nós até mesmo nem acreditamos que Deus pode usar a oração que fazemos para a coisa acontecer. E eu me lembro quando adolescente, isso foi 2 anos atrás, lá em Governador Valadares, a nossa terra, tínhamos uma reunião de oração toda sexta-feira, na primeira igreja presbiteriana, de Valadares. A gente tinha uma reunião de oração às 10 horas da noite, o pastor Anderson Morgana lembra muito bem disso, e juntava ali não só os jovens da primeira igreja, mas de outras igrejas que iam ali, porque estávamos passando por um momento de um avivamento real, genuíno, no meio daqueles jovens, onde Deus estava fazendo grandes coisas, e 10 horas da noite estava todo mundo lá, a galera orando, e engraçado, e depois tínhamos, em alguns momentos, saía para poder distribuir o sopão. Era o pessoal da segunda igreja que fazia esse movimento depois, na madrugada, distribuindo o sopão. E uma bela sexta-feira eu fui com eles. E tinha um amigo nosso chamado Sirlei, e ele estava assim, e de repente, distribuindo o sopão aqui, aquela coisa. Tinha uma senhora que falou com ele assim: ô moço, eu queria tanto tomar sopa. Aí ele: toma, dona, eu vou te dar um prato cheio. Ele falou: não consigo, porque todas as vezes que eu vou comer qualquer coisa, seja líquido ou sólido, entra no meu dente e dói, e eu não consigo comer. E aquilo estava gerando algo ruim para aquela mulher.
O Cirlei então chamou o outro, não, vem cá, vamos orar para essa dona aqui, porque ela não está conseguindo comer. Aí ele pôs a mão e todo mundo orando, e ele, Deus, em nome de Jesus, o Senhor faz essa mulher comer, Senhor, é um negócio, é algo necessário, que ela, ao colocar a sopa na boca, não sinta dor nenhuma, em nome de Jesus. Come aí, mulher, come aí. Aí a mulher, pá, nossa, não está doendo. Aí ele, uai, Deus fez mesmo. Nem ele acreditava que Deus ia fazer. Quantas vezes nós oramos assim? Falamos, Deus resolve o problema do desemprego dentro da nossa casa e não acreditamos nisso. Aí a ansiedade entra. Deus resolve o problema da doença do meu filho e não acreditamos que Deus vai curar e a ansiedade entra. Deus resolve a situação financeira da nossa casa e não acreditamos que Deus vai fazer e a ansiedade entra. Por isso que Paulo está dizendo, não ande ansioso por coisa alguma. Seja ela qual for, em vez de andar ansioso, vai orar. Em vez de andar ansioso, se coloque diante de Deus, faça conhecido diante dEle todas as coisas. Em vez de ficar, e eu digo, meu querido, a insônia é uma oportunidade ímpar de Deus para nós. Por quê? Você perde o sono, está lá, os problemas borbulhando na mente. Oportunidade de você orar, levanta e vai orar. Oportunidade, em vez de ficar rolando para lá, rolando para cá, rolando para lá, rolando para cá, vai orar. Ou uma outra oportunidade, né? Você usa lá o texto, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Rivotril, me faz repousar seguro. Não, ele está dizendo, ore, apresente a Deus todas as coisas, ore, se coloque diante de Deus. E eu, como psicólogo, atendo muitas pessoas que também têm essa ansiedade no coração. E eu viro e falo assim, meu querido, aproveite a insônia para orar. Aproveite a noite para falar com Deus. A oração é fundamentalmente uma intimidade com Deus. É isso que Paulo está falando? Em vez de você ter intimidade com a ansiedade, tenha intimidade com Deus. Em vez de você ficar ansioso, até mesmo porque não está conseguindo dormir, você vai manter esse não dormir, mas agora para algo que vai aliviar a sua alma, o seu coração, você vai orar. Em vez de ficarmos ansiosos, devemos contemplar, meus queridos, a majestade, a soberania e descansar nos braços de Deus. Em vez de deixar a ansiedade tomar conta, nós precisamos entender que acima dela existe um Deus que controla a nossa alma, existe um Deus que controla o nosso coração, existe um Deus que controla os nossos sentimentos. E aí apresentamos diante de Deus todas as coisas em oração, súplica e ações de graça. Eu costumo dizer que, como pastor e psicólogo, eu costumo dizer que 90%, não quero errar, mas 90% dos problemas da alma, das angústias da alma, seriam resolvidas aos pés da cruz. E todas essas síndromes, essas doenças psicossomáticas, se resolveriam aos pés da cruz, em oração. Mas o que a gente faz, meus queridos? Primeiro a gente vai no médico, primeiro a gente vai tentar resolver, primeiro a gente vai tentar fazer aquilo, depois a gente lembra que tem um Deus que pode ouvir a nossa oração. Não é assim. Quando você vê a mãe, o filho passa mal, a primeira coisa que a mãe faz é pegar o remédio. Não, dá um remédio, menino, dá um remédio. Joia, é bênção, remédio, gente, é bênção. É bênção. E eu, no meu consultório, lá nas minhas relações com o paciente, eu falo, não toma o remédio, não tira o remédio, não é bênção. Mas vai para o joelho. Vai lá diante de Deus. Apresente a Ele todas as coisas. E essa ansiedade vai sair. Se nós orássemos por tudo que nos traz ansiedade, nós teríamos bem menos coisa com que nos preocupar. É isso que Paulo está dizendo. Aprenda a orar corretamente. Vamos repetir? Aprenda a orar corretamente. Porque a ansiedade, ela não muda coisa alguma. A oração muda tudo. Aleluia. A ansiedade não muda.
Mas a oração muda tudo. E toda vez, meu querido, que a gente sente ansiedade, nós temos duas opções. A primeira delas, eu posso entrar em pânico. A segunda, eu posso orar. Escolha a segunda. Ore, Paulo diz. O segundo item da receita de Deus, da prescrição de Deus, não só orar corretamente, mas ele vai dizer no verso 8, aprenda a pensar corretamente. Não só aprender a orar corretamente, mas aprenda a pensar corretamente. Ele diz aí no verso de número 8, olha o verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Quando eu coloco os pensamentos aqui, é que então ativa em mim um start, os sentimentos demonstrarão em que eu estou pensando. A minha forma de agir vai demonstrar aquilo que já entrou no meu pensamento. E Paulo, meu querido, está dizendo, olha, a luta, ela é vencida aqui, na mente, no coração. E mente para nós vai dar ideia, para nós ocidentais, vai dar justamente essa ideia, a ideia dos sentimentos, a ideia das emoções. É como diz o Salmo 21, que eu preguei aqui na última vez que estive aqui, a ideia da alma, de dentro da nossa alma. É isso. Agora, nós armazenamos aqui na nossa caixola, como já dizia a minha afinada avó, se nós armazenamos nossa caixola, nossa mente, coisas boas, como o apóstolo Paulo diz aqui, os nossos sentimentos e as nossas emoções e os nossos comportamentos mudarão. Não é por acaso que ele diz, olha, tudo que é bom, agradável, ele está dizendo assim, ó, enche a sua mente de coisa boa. Enche a sua mente de coisa boa. Enche. Então, de vez em quando, lá em casa, eu e a minha mulher desligamos a televisão, não vemos jornal. Ela fala assim, não, mas não tem uma notícia boa nesse jornal. Eu falei, vamos desligar então. Gente, as entradas, a gente precisa guardar as nossas entradas. Como que nós recebemos as coisas. Nós enchemos a nossa cabeça de lixo. Nós enchemos a nossa mente de lixo. E vamos reagir como? É processo químico. Para quem entende do que eu estou falando, é processo químico. Eu vou colocando coisa na minha cabeça, dando comando para o meu cérebro, automaticamente, meu querido, ele começa a produzir substâncias, ele começa a produzir situações químicas, processos químicos, que vão diminuir ou não o meu prazer, diminuir ou não a minha alegria, diminuir ou não os meus sentimentos bons. É por isso que Paulo está dizendo, olha, ele falou sobre alegria, e ele está dando agora o resultado para a gente ter uma vida alegre. Ele está dizendo o caminho que a gente pode ter para ter uma vida tranquila, feliz. Encha a sua mente de coisa boa. Se você armazena coisas boas na mente, você vai ter coisas diferentes da sua vida. Agora, em contrapartida, se você entulha só coisas negativas na sua vida, você vai ter resultado negativo. Não é também, meu querido, o que alguns vão trazer a ideia de um pensamento positivo. Eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito. Não, mentir também não pode, né, gente? Mas como o pastor Jeremias, uma frase que ele falou no congresso lá, ele diz, olha, acorda de manhã, e diga assim, bendigo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Acordar de manhã já com esse sentimento, com essa alegria no coração. Tem gente que acorda, como diz lá em Minas Gerais, acorda com as macacas, já acorda brigando, já acorda para baixo, já acorda resmungando, já acorda ruim.
Te acorda enchendo a mente de coisa podre, de coisa ruim, de coisa difícil. E quer um dia bom? Não, meus queridos. Aí eu uso, às vezes, com os pacientes, a ideia, a ilustração do gado, da vaca, do boi. Ele pega o capim, ele vai comendo. Aí fica comendo, ruminando. Aí engole, aí volta e fica ruminando. Aquilo um dia Deus falou no meu coração: faça isso com a minha palavra. Coma a palavra e deixa a palavra na sua mente. Deixa a palavra no seu coração, rumina a palavra, enche a sua mente da palavra, enche a sua mente das grandezas de Deus, enche a sua mente da soberania de Deus, enche a sua mente das ações de Deus, enche a sua mente daquilo que o próprio Deus vai poder fazer produzir algo bom em você. Rumine a palavra de Deus. Então eu decidi, meus queridos, eu estava vendo que o WhatsApp estava comendo mais tempo na minha vida do que qualquer outra coisa. E que antes de acordar, eu estava já pegando para ver as mensagens do WhatsApp. Porque tem gente que parece que é vaqueiro. De manhã, 4 horas da manhã, bom dia, bom dia. Eu falei, vai tá tirando leite da vaca, só pode, uma hora dessa. Bom dia, bom dia. Aí você acorda já olhando o WhatsApp, isso gera ansiedade logo de manhã, que acorda ansioso. Aí eu estava indo dormir, a última coisa a fazer, ler a mensagem do WhatsApp. Eu falei, Deus, não, esse negócio está enchendo minha mente de coisa ruim. A primeira coisa que eu vou fazer, Deus, é ler a Tua Palavra, durante o dia ler a Tua Palavra, e a última coisa, Deus, que eu vou fazer é ler a Tua Palavra, não o WhatsApp, não o Facebook, não as redes sociais. Lê a Tua Palavra. Então, na hora que eu apago a luz, apago tudo, minha esposa vira para um lado, eu viro para o lado de cá, já pega as Escrituras e fala, eu vou dormir com coisa boa na mente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, aprenda a orar corretamente, aprenda a pensar corretamente, pense nas coisas de Deus. Não por acaso que Paulo escreveu aos nossos irmãos em Colossos, lá em Colossenses, ele vai dizer para nós no capítulo 3, olha, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ele está dizendo, olha, encha a sua mente, está aí na receita de Deus, encha a sua mente das coisas de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, meus queridos. Não entulhar com lixo, mas entulhar com aquilo que Deus quer. Vamos para frente. Olha o terceiro item aí, para a gente andar. Olha o terceiro item que Paulo está dizendo, eu quero que você leia para nós, o verso de número 9. Todo mundo leia o verso de número 9, por favor. Então eu preciso, nessa receita divina, aprender a orar corretamente, aprender a pensar corretamente e aprender a agir corretamente. Vamos lá então? O primeiro é orar corretamente. Segundo, pensar corretamente. E o terceiro, agir corretamente. Paulo está dizendo, olha, que você viu, você recebeu, você aprendeu, isso, praticai. Praticai. Ser cristão não é apenas ter conhecimento bíblico, não é apenas ter conhecimento teológico, não é apenas ter mestrado, doutorado, pós-doutor, ou qualquer outra coisa com relação a conhecimento. Não é só isso. Tem muito presbiteriano, sim, cheio do conhecimento, pouca prática. É um gigante no conhecimento, um nanico na prática. Um gigante nas coisas que ele leu e absorveu, mas um anão na prática. Paulo está dizendo, alegria, ou aquilo que pode inundar seu coração, é mais do que o conhecimento. A alegria e tirar a ansiedade fora, é mais do que você ler um bom livro, mais do que isso, é prática. Não que desprezemos, ou que Paulo desprezava a leitura, o conhecimento, não, pelo contrário, lá ainda na sua morte, pouco tempo antes, depois que ele escreveu isso, é na sua morte ainda, ele fala, traga-me os livros. Ainda lá na velhice,
já indo embora quase, Paulo queria conhecer mais, Paulo queria ler mais. Isso é importante, conhecimento. E eu sou daquele que acredito na educação, acredito nos livros, na leitura, no conhecimento. E eu não pensei que eu ia estudar tanto na vida, nunca pensei quando adolescente, que ia chegar onde eu cheguei no quesito estudo, nunca pensei em fazer o mestrado, nunca. Mas eu passei a acreditar no poder da educação, porque fez algo na minha vida. Mas quantos na nossa IPB, principalmente, pastores, teólogos, pós-doctos, que a vida é seca, sem óleo, sem alegria, sem conseguir enxergar as cores da vida, porque estão entulhados de conhecimento, mas de pouca prática. Prática da vida, prática daquilo que pode libertá-los de algumas situações que os levarão à ansiedade. Já visto quantos estão aí tirando a própria vida, e toda semana a gente recebe, como pastores, recebe no grupo de pastores, pastor fulano morreu, suicidou, pastor ciclano suicidou. Está uma onda, não só entre os pastores, até mesmo uma geração com idade menor, tirando a própria vida, porque não consegue lidar com a ansiedade e com as solicitudes da própria existência humana. Paulo está dizendo, não basta ter conhecimento, é preciso agir corretamente. Conhecimento sem prática não adianta de nada. Crer, meus queridos, naquilo que está escrito, até os demônios creem e tremem. Agora, praticar, só os vivos, só aqueles que têm Jesus no coração, só aqueles que podem olhar as Escrituras e elas se tornarem a própria vida, a própria existência na alma, no coração, e praticar aquilo no dia a dia. E Paulo está dizendo, olha, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você recebeu, ele diz, isso pratique. Nós estamos nos tornando obesos espirituais, precisando fazer cirurgia bariátrica, espiritualmente falando, porque nós estamos nos entulhando de conhecimento, mas parece que os crentes do século 21 estão só comendo, mas não faz o exercício espiritual da prática do seu dia a dia. Paulo está dizendo aquilo que você ouviu, aquilo que você recebeu, aquilo que você aprendeu, pratique. Não é por acaso que o nosso irmão Tiago vai dizer, no capítulo 1, verso 22, tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes. Tornai-vos praticantes e não somente ouvintes. Chega, geração do século 21, chega de somente buscar a teologia, chega de somente buscar o conhecimento, chega de somente ler livros e mais livros e mais livros, cursos e mais cursos e mais cursos. Chega, quantos são os cursos, quantos são os livros, quantos são os diplomas, quantas são as situações de conhecimento que vieram e chegaram até você. Agora pega isso tudo e pratica. E pratica, porque é terrível, gente, nos encher de conhecimento e não saber jogar isso na prática. Nós tínhamos um professor no seminário, chamado Reverendo Manassés. Vou até fazer o sinal da cruz, né? Reverendo Manassés. Tinha um conhecimento extraordinário. Extraordinário, era ou não era? Tinha um conhecimento fenomenal do hebraico. O cara fera. Gente, Deus livre e guarda, não sabia passar, não sabia colocar na prática, ali na turma, mas quando você sentava com ele, falava, reverendo, me explica aqui, aí ele explicava individualmente, bom, e a galera não gostava da aula dele, tinha que se virar, tinha que correr atrás, porque ele não sabia passar. Quantas vezes somos assim também? Quantas pessoas na igreja assim também, os pastores, toda semana, os professores de escola dominical, todas as semanas, vão colocando conteúdo, bons conteúdos, excelentes conteúdos, e joga para a igreja, assiduamente.
A igreja sai para as portas fora ali, não pratica. Aí o que acontece? A ansiedade toma conta, porque não sabe lidar o teórico com a prática. Não sabe colocar na vida o que aprendeu. Paulo está dizendo, parem com isso. Quer ser feliz? Aprenda a agir corretamente. Sabe por quê? Para a gente finalizar. Olha aí o resultado disso tudo. Ele diz lá no verso 7, ele dá uma dose homeopática, e ele diz no verso 7 assim, e a paz de Deus. Ele está dizendo sobre o resultado, a paz de Deus. A paz de Deus é o resultado da nossa cura. Por que tem ansiedade? Porque não tem paz. Por que não tem ansiedade? Tem ansiedade porque não tem paz. E a paz de Deus é o substituto para a ansiedade. E o Deus da paz, depois ele vai dizer aí no último verso, verso 9, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele fala dessa paz de Deus e o Deus da paz, 2 vezes no verso 7 e no verso de número 9. Meus queridos, nós precisamos entender isso. A paz é o resultado da nossa cura, o substituto para a ansiedade. Ele está dizendo assim, se você aprender essas coisas, se você for praticando, colocando essa receita e tiver essa receita na sua vida, e você aprender a pensar, aprender a orar, a pensar e a agir corretamente, o resultado vai ser, você vai ficar curado da ansiedade e vai ter paz. E essa é a paz que está todo mundo buscando, de tudo quanto é lado. E por que não encontra? Por que não encontra? A paz. Gente, o salmista diz, olha, vão cair 10.000 de um lado, mais 1.000 do outro, mas eu não vou ser abalado e atingido. Por quê? Porque a paz habita aqui dentro. A paz não é algo externo, não. Ela não vem de fora para dentro, não. Ela vem de dentro para fora. Por quê? Porque Paulo diz, vós sois o templo do Espírito. O Espírito está aí dentro. Ou seja, a paz já está aí dentro, e eu e você precisamos entender que não é uma paz externa de cemitério, onde não tem nada ali, aquela tranquilidade de um bosque, não, nada disso, é uma paz lá dentro, porque você pode estar num bosque, você pode estar num lugar lindo, você pode estar num lugar espetacular, mas não tem paz interior. Ao mesmo tempo, você pode estar num lugar terrível, as ondas à sua volta, a corrente à sua volta, e você está podendo dormir num travesseiro ali no barco, porque tem paz interior. E ele diz assim, a palavra guardará no verso 7, vai trazer a ideia de um sentinela, vai trazer a ideia para nós de um soldado na torre de vigia, protegendo a cidade. O que ele quer dizer com isso? Olha, a paz de Deus é como um exército, protegendo você da ansiedade. A paz de Deus é como um vigia, protegendo dos problemas internos e também dos medos internos. A paz de Deus é isso. É por isso que o apóstolo Paulo, ele, meus queridos, vai trazer essa ideia para nós, que essa paz guarda os nossos corações de sentimentos errados, guarda a nossa mente de pensamentos errados, emoções, intelecto, sentimento, pensamento. Isso tudo vai ser guardado pelo próprio Deus, porque a paz dele habitará em nós. Vencer a ansiedade é uma escolha. Vencer a ansiedade é uma escolha. Diante dela, você pode escolher pegar a receita de Deus e colocar em prática, ou pegar a receita de Deus, amassar e jogar no lixo. O que Deus quer hoje é que você pegue a receita dele. Aprenda a orar corretamente. Aprenda a pensar corretamente. Aprenda a agir corretamente. E o resultado disso tudo vai ser a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que te deixa ansioso? O que tem tirado o seu sono, a sua paz? O que tem tirado você do sério?
O que te leva a indagar? Será que algum dia as coisas vão dar certo? Será que as coisas vão melhorar? Será que eu vou ter paz no meu coração? O que te leva a isso? O que está te levando para ser tão ansioso a ponto de não saber esperar no Senhor, no agir do Senhor? O que te leva a ser tão ansioso a ponto de você tentar fazer do seu jeito, do seu modo? Feche seus olhos, se coloque diante de Deus. Eu não sei o que possa ser, o que você pode estar passando, mas não importa. Deus sabe exatamente de tudo que passa com você. O antídoto para a ansiedade é uma escolha diária, onde você pode viver momento após momento, confiando no Senhor e atento ao que Ele está fazendo na sua vida. Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não tem nada, meu querido, à sua volta que possa ser maior ou mais forte do que o próprio Deus. E Ele quer uma saúde plena, completa, das suas emoções, da sua história na sua vida. Ele quer que você durma em paz. Ele quer que você tenha paz durante o dia. Ele quer que você tenha paz durante a noite. E quando você entende isso, as Sagradas Escrituras ainda vão dizer para nós que, enquanto nós dormimos, Ele trabalha a nosso favor. É isso que é encontrar a cura para a ansiedade. Deus, em nome de Jesus, estamos, ó Deus, diante de uma geração ansiosa demais, que não consegue esperar, que não consegue acreditar que o Senhor vai agir. Estamos diante de uma geração, Deus, que quer tudo para agora, para esse momento, para o hoje, imediato. Isso gera mais ansiedade ainda, Pai. Estamos, ó Deus, diante de uma geração que está vivendo, Deus, à base de remédios para se sustentar durante o dia. O remédio é uma bênção, Deus, uma bênção. Foi o Senhor que deu sabedoria ao homem para inventar, e Ele faz tão bem para nós, ó Deus, faz, mas não é o projeto primário, pleno do Senhor para nós, não, Deus. Não é simplesmente pegar a receita do psiquiatra, as indicações e orientações de um psicólogo, não, Senhor. É pegar a receita e as orientações do Senhor, o nosso psicólogo, o nosso psiquiatra, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso soberano. Deus, ajuda o teu povo, Pai, a entender que a ansiedade não resolve coisa alguma. Se ficarmos ansiosos ou não, não vai adiantar e nem atrasar o problema, e nem resolver. Mas se nós nos colocarmos em oração diante do Senhor, se nós nos colocarmos pensando nas coisas do Senhor, se nós nos colocarmos agindo aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai, sim, resolverá. Então ajuda o teu povo nessa manhã, Pai, para que o Senhor, que é o Deus da paz, possa inundar os nossos corações. E mesmo em meio a lutas, tribulações, coisas terríveis que uma pessoa não sabe que passamos, mesmo em meio a isso tudo, possamos deitar em paz e em paz dormir, porque só Tu, Senhor, nos fazes repousar seguro. Faça isso, é o que eu te peço, Deus. Seja o nosso médico nessa manhã e todos os dias, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus, amém.